Hoje nós vamos tratar sobre esse tema, um casamento improvável. E o nosso texto, ele está em 1 Samuel, ou 1 Samuel, melhor dizendo, o primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 14. 22 e 14, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Aimeleque respondeu ao rei: quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Olhe que interessante. Hoje então nós vamos pensar sobre esse tema, casamento improvável. Por que ele coloca esse tema? E ao longo da reflexão você vai entender. Eu vou novamente tentar andar com o freio de mão puxado hoje. Vocês me ajudem aí, né? Pastor Samuel, na mensagem passada, ele me ajudou. Você tinha que estar aqui na frente, pastor. Né? Quando eu acelerava, vocês viram que até o momento eu dei uma risadinha na mensagem. Não foi porque eu achei engraçado alguma coisa aqui dentro daquilo que eu estava falando. Foi porque ele fez com a mãozinha assim, ó, devagar, não é? Tentar ir devagar. Então, olha só. Hoje nós vamos pensar sobre esse tema e falar um pouquinho mais a respeito da vida de Davi. Quando Deus separa Davi para reinar sobre Israel, Ele primeiramente prepara Davi no solo da intimidade. Só que não apenas no solo da intimidade, como já vimos, mas Ele também prepara Davi no solo do serviço, entendendo a importância do serviço. E uma coisa que me chama a atenção na vida e na história de Davi, você que conhece muito bem a história de Davi deve saber disso também, que mesmo após ele ser ungido rei, ele ter sido separado como rei, ele continua servindo na casa de seu pai. Davi não abandona a sua função, Davi não abandona a sua profissão de cuidar de ovelhas, ele continua cuidando de ovelhas. E é interessante que seu pai faz um pedido para ele, porque os seus irmãos estão na guerra, para que leve comida para os seus irmãos. Agora pense cá comigo, uma pessoa que tinha sido ungido rei, separado rei, para reinar sobre uma nação, cujo um profeta havia feito isso. Aí você chega e pede para que essa pessoa leve comida para os seus irmãos. Será que seria fácil para nós fazermos isso, queridos? Ah não, eu sou rei, peraí, agora eu fui ungido rei. Agora você tem que falar comigo diferente, porque eu sou rei. Rei não serve, rei é servido. Mas não foi o que Davi fez. Davi, ele continuou servindo. E é interessante que, ao mesmo tempo, ele também é chamado por Saul para ser o seu ministro e para ser o seu escudeiro. Quem era Saul? Saul era o rei da época. Novamente, Davi havia sido ungido rei e estava indo para o palácio para servir outro rei. E para piorar essa situação, em um determinado momento, esse outro rei começa a persegui-lo. Começa a perseguir a Davi. Só que é interessante que, mesmo diante dessa circunstância, mesmo diante desse fato, a gente não vê Davi usando, né, o seu chamado para servir o rei. A gente não vê Davi usando isso como um trampolim para o reino. Não. Ele não usa essa experiência, ele não usa essa oportunidade, como muitas vezes a gente diz, olha aí, ó, Deus me dando a oportunidade. Ele me ungiu rei, me colocou no palácio, é para mim passar a rasteira nesse e logo reinar. Não, Davi não faz isso. Ele é chamado para servir e ele continua servindo com humildade, uma atitude de humildade. A escolha de Davi em servir a Saul no lugar de se opor a Saul, na verdade, queridos, ela é um fator ou é um elemento crítico em seu sistema de raízes. Um elemento crítico em seu sistema de raízes. Por quê? Porque com essa atitude, Davi, ele vai demonstrar confiança em Deus. Confiança em Deus. O que isso significa dizer, pastor? Como que a gente consegue traduzir isso para a nossa vida? Olha só, ao mostrar confiança em Deus, Davi com a sua atitude em servir o rei, mesmo sendo rei,
ele mostra que não precisou se autofirmar, ou autoafirmar, melhor dizendo, na sua vocação, naquilo que Deus havia escolhido ele para fazer, mas ele soube esperar o cumprimento da palavra do Senhor a seu respeito. Ele soube se posicionar para esperar o tempo e o modo de Deus agir. Ele não precipitou as coisas, ele não quis antecipar as coisas, ele não quis lograr êxito por causa das circunstâncias e as oportunidades aparentes que estavam acontecendo no seu caminho, mas ele esperou, por quê? Ele esperou porque justamente a certeza da vocação, queridos, e a certeza do propósito de Deus em nós, gera confiança e segurança. Quem tem certeza da vocação, quem tem certeza do propósito de Deus, não precisa se preocupar, não precisa se antecipar, não precisa querer estar debaixo do holofote, não precisa querer antecipar o processo de estar no lugar que Deus o chamou para estar. Porque se foi Deus que o chamou para estar naquele lugar, é Deus quem tem a responsabilidade de colocar ele naquele lugar. E quando você tem confiança e segurança, você não sente essa necessidade de se afirmar, você não se sente instável. Não são sentimentos que mostram dúvida quanto ao propósito de Deus. Você não manifesta esse tipo de sentimento. Não manifesta incerteza quanto à sua vocação, porque você tem convicção daquilo que Deus te chamou, do lugar que Deus te chamou. Ainda que às vezes você olhe e pode talvez não ser o resultado que você quer. Pode não ser aquilo que você esperava. Pode não ser exatamente como você planejou e idealizou. Mas se você tem convicção do chamado de Deus, você não se preocupa. Você permanece. Permanece confiante, servindo com alegria. Porque você entende que no tempo certo, Deus vai te colocar no lugar em que Ele escolheu e preparou para você. Agora veja só, o mais interessante aqui neste momento da vida de Davi é que, como eu disse, mesmo ele sendo perseguido por Saul, ele continua então firme no seu propósito, porque ele confiava em Deus. Só que antes de reinar, ele foi preparado por Deus no solo do serviço. Solo do serviço. Porque a realidade é, queridos, que muitos de nós queremos ser servidos sem servir. Muitos de nós queremos estar em um determinado lugar sem estar preparado para estar naquele lugar. Mas olha que interessante. Há um livro de Charles Swindoll, que é intitulado Eu, um Servo, e ele escreve o seguinte, eu vou ler para você, abro aspas. Faz mais de 2 anos tenho estado intrigado com certo versículo bíblico encontrado no relato da vida de Jesus, feito por Marcos. E várias vezes ele me tem inquietado, deixando-me com forte senso de culpa. Em outras ocasiões, ele me tem estimulado. Nos momentos em que me utilizo dele para fazer uma avaliação da obra de liderança, tenho ficado ao mesmo tempo surpreso e espantado. Na maioria dos casos, a verdade nele contida se faz notar pela ausência mais do que pela presença. E mesmo aqueles que deveriam demonstrá-la mais, a comunidade cristã, não é difícil perceber que raramente o fazem. Que verso é este? Marcos, capítulo 10, versículo 45. Obrigado, pastor. O que diz Marcos 10, 45? Pois o próprio Filho do Homem, preste atenção. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A minha pergunta para você é, o que significa ser servo? Com bastante carinho e jeitinho, eu vou pedir para você olhar para o teu irmão assim, dar uma cutucadinha de leve nele para despertar ele e pergunta, o que significa ser servo? Agora o que você olhou para ele, ele olha para você agora. Agora o outro faz a pergunta. Você fez. O que significa ser servo? Se eu fosse perguntar aqui nessa manhã, o que significa ser servo?
eu tenho certeza que muitas respostas seriam dadas. O que é servir? Servir é você estender a mão ao próximo, ao necessitado, é você ajudar a Viviane a fazer mudança. Eu falar nisso, Vinícius ajudou. Servir é ajudar a Viviane a fazer mudança. Servir é isso. Ok, vamos tentar responder essa pergunta aqui, olhando para um dos maiores exemplos que nós temos dentro da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. E você vai ver que servir nem sempre é isso. Porque na verdade, a questão do servir não está não está inteiramente ligado à atitude de servir, mas em como o coração está quando está servindo. Porque você muitas vezes pode estar servindo aos outros, mas na verdade com isso servindo aos teus próprios interesses. E você vai entender isso comigo. Veja só, para responder essa pergunta, então a gente precisa olhar para a vida de Cristo. Por quê? Porque Ele fez isso de uma forma simples. Ele fez isso de uma forma direta. Cristo serviu, Cristo se doou. É interessante, queridos, que quando você para ou observar a vida de Jesus, você vai perceber que Ele nunca teve o desejo de ser servido. Jesus nunca foi colocado sobre holofotes. Ele não veio para ser famoso. Ele não veio para conquistar a atenção do mundo, chamar a atenção do mundo para Ele. Ele não veio para se tornar alguém conhecido. Ele não veio para se tornar alguém importante, alguém popular, nem tampouco para ser um ídolo. Não. O nosso maior exemplo, portanto, de serviço vem do próprio Jesus. Sendo assim, a primeira coisa que eu preciso ver e entender, nós precisamos aprender na escola de identidade de Jesus. Escola de identidade de Jesus. Por quê? Porque Ele é para nós o modelo. Ele é o modelo ao qual nós temos que ter como base, como regra para a nossa vida. Nós precisamos, de maneira constante e frequente, lembrar de que não somos apenas seguidores de Cristo. Porque, na verdade, muitas vezes nós nos focamos muito no fato de sermos seguidores, mas nós precisamos entender que não somos apenas seguidores, mas nós também estamos nele. Somos seguidores e estamos nele. O que isso significa dizer? Olha o texto de Colossenses, capítulo 2, versículos 9 a 10, que diz o seguinte: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e, por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Eu vou pedir para que a gente possa, mais uma vez, eu sei que é meio, às vezes as pessoas dizem, mas pastor, você é tão chato, fica pedindo para a gente isso, mas é que interagindo com você, primeiro você não dorme, não é? Segundo, você, é como o pastor Samuel disse, que você ganhou só de Paulo. Paulo fez dormir um e você faz dormir a igreja toda? Ok. Então, para você não dormir e eu também não ser igual ao pastor Samuel, vamos juntos ler esse versículo bem forte, bem alto, por gentileza, todos juntos. O que isso significa dizer? O que esse texto está querendo nos ensinar? O que é estar em Cristo? O que é permanecer em Cristo? Estar em Cristo, permanecer em Cristo, significa dizer que nós compartilhamos, preste atenção porque isso é interessante, nós compartilhamos a sua identidade e a sua posição. Identidade e posição. Se você tem caneta, marca aí. Se você não tem caneta, bota no note do celular. Se não tem um celular, bota do iPad. Se não tem iPad, bota no que você tiver, mas ponha, porque isso é importante. Identidade e posição. Então, estar em Cristo, permanecer em Cristo, é você compartilhar a identidade e a posição. Se nós formos pensar num dos grandes problemas da nossa atual comunidade, se nós formos parar para pensar num dos grandes problemas em que nós estamos vivendo hoje, qual que é? Você vai dizer, pastor, tem muitos problemas que nós vivemos hoje como sociedade, são N problemas, enfim. Mas eu diria para você que um dos grandes problemas que nós vivemos como sociedade hoje é justamente a crise de identidade. Como é a história? Você sabe com quem você está falando? É isso, pastor? Você sabe com quem está falando? Temos um sujeito aqui que perdeu sua identidade, não é? Quem esteve aqui no domingo passado, riu,
Retrasado? Retrasados, riu porque ouviu a história e lembra-se. Eu não vou contá-la de novo não, tá? Depois o pastor Samuel conta para vocês. Assiste no YouTube. Obrigado, pastor. Olha, já fez propaganda do YouTube também. Assiste no YouTube. Olha só. Nós estamos vivendo crise de identidade. Nós vivemos uma grande confusão. Nós vivemos uma grande falta de compreensão de quem somos. Quem sou eu? E é interessante que essa crise ela não está sendo gerada apenas no campo daquilo que é natural. Está sendo gerada também naquilo que é espiritual. No campo daquilo que é espiritual, é uma realidade dentro daquilo que é espiritual também. Nós vivemos, queridos, por vezes uma fé fraca, uma fé oscilante, uma fé vulnerável, uma fé que não se firma, uma fé que na verdade não tem contexto, não tem solidez. Sabe por quê? Porque não sabemos quem somos em Cristo. Por não sabermos a nossa identidade, por não saber quem somos, nós vivemos essa oscilação de fé. E esta crise, na verdade, ela é gerada não apenas por falta de autoconhecimento, mas essa crise é gerada também por não conhecer quem é a pessoa de Cristo. Aliás, não há como você saber quem você é. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Tem muita gente tentando saber quem é. Não há como você saber quem é. Não há como você saber qual é a tua identidade sem você primeiramente saber quem Cristo é. Você primeiro precisa conhecê-lo. Você primeiro precisa ter intimidade com Ele. Você primeiro precisa se relacionar com Ele, para que então você possa verdadeiramente saber quem você é. É por isso que o lugar da intimidade é importante. Eu sei que nós temos muitos jovens aqui, seguidores do Jesus Cop, Douglas, e ele disse algo interessante a esse respeito. É no lugar da intimidade com Deus que a nossa identidade ela é desenvolvida. É quando nós estamos no secreto com Deus. É quando nós estamos no nosso lugar em que a Bíblia diz que fechamos a porta, entramos para o lugar secreto, aonde o pastor Samuel disse que Deus está. É lá que nós conseguimos desenvolver a nossa identidade e conhecer e saber quem somos. Então veja, essas duas revelações juntas aqui, elas devem crescer de maneira contínua em nossas vidas. Quais duas revelações, pastor? A primeira é de quem Ele é, e a segunda é de quem somos nele. Por exemplo, nos evangelhos, quando você olha para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus ele aprofundou os discípulos na revelação de quem Ele era e de quem eles eram nele. E essa revelação tinha pelo menos 3 dimensões. Caneta na mão novamente. Anota aí. 3 dimensões. Primeiro, coloca aqui. Primeira dimensão, revelação de grandeza. Segundo, revelação de liderança. Terceiro, revelação de realeza. Agora, como que nós conseguimos entender essas 3 dimensões aqui da revelação de Cristo aos seus discípulos? Para que eu possa responder essa pergunta, mais uma vez se faz necessário a gente olhar cada uma delas de maneira separada. É isso que nós vamos fazer e eu quero convidar você a fazer comigo. Primeiro, revelação de grandeza. Primeira revelação, revelação de grandeza. Jesus, ele continuamente, ele colocava os seus discípulos em situações que revelavam a grandeza que ele tinha posto neles. Ok, nada. Ó a Síria aqui, gente. Mas você está vendo... Com todo respeito às mulheres, não é? Mas a mulher se intromete até na hora que a gente está pregando Jesus. Misericórdia. Brincadeira, irmãos. Não. Isso foi um comentário machista. Perdão, não é? Não. É a Siri que mal educada mesmo, né? Voltando aqui. Perdemos até o raciocínio agora. Tem condições, pastor, um negócio desse? Jesus amado. Que coisa, não é? É como a irmãzinha que estava na vigília lá e de repente começou a acontecer uma agazada. Tá onde o inimigo bota o dedo? Olha aí, ó. Colocar o dedo no... A Síria, o que eu quero? Não chamei a Síria agora. Voltando aqui. Para responder essa pergunta, queridos, se faz então necessário nós olharmos de maneira separada. Primeira, a revelação de grandeza. Jesus em Lucas capítulo 9, ele diz que é possível ver algumas dessas situações de grandeza. Primeiro no versículo 1, ele diz... Ele delega, na verdade, aos seus discípulos autoridade. Ele delega aos seus discípulos poder. E depois que ele delega autoridade, ele delega poder, ele envia os seus discípulos. Preste atenção na ordem.
Ele delega autoridade, ele delega poder e depois os envia. Envia. Envia para quê, pastor? Envia para pregar. Envia para curar os enfermos. Mas depois que eles estavam debaixo da autoridade de Cristo. Posterior a isso, por exemplo, você olha mais tarde, versículos 12 a 17 de Lucas, ele os envolve nos milagres, ou no milagre da multiplicação dos pães. Mais tarde, Pedro, Tiago e João, eles têm uma das experiências que são, podemos dizer, a mais inusitada dentro da palavra de Deus, que eles sobem ao monte com Jesus, e lá no monte, Jesus ele é transfigurado. E na sua transfiguração aparecem Moisés e Elias e conversam com Cristo. Tamanha é a glória que envolve aquele lugar, tamanha a glória que envolve aquele monte, que eles dizem: Senhor, quer que construamos uma tenda para que nós permaneçamos aqui neste lugar? E é interessante nós vemos como Deus vai envolvendo os discípulos nessa glória. Mais tarde, é exatamente o que acontece após essas experiências. Olha que interessante, versículo 46. No versículo 46, quando você olha para Lucas 9:46, começa uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria maior. Só que no meio dessa discussão toda, em que eles estão ali, não, eu sou maior, não, maior é você, não, maior é eu, não, maior é eu, não, maior é eu, não, eu sou maior, não, maior é você. Por quê? Eles estavam ali com aquela discussão, tentando provar quem era maior. Aliás, tem uma situação até interessante em que uma mãe faz um pedido ao Senhor. Uma mãe faz um pedido: Senhor, quando estiveres lá no teu trono de glória, lá no teu reino, ponha um dos meus filhos sentado à tua direita e outro à tua esquerda. Olha que pedido, queridos. E o Senhor olha para aquela mãe: você não sabe o que você está pedindo. Você não sabe. Mas esse é o nosso desejo, muitas vezes, de grandeza. Nós queremos estar sentados no lugar para reinar. Só que, claro, eles até foram mais humildes um pouco, porque eles não tentaram ocupar o lugar de Cristo. Eles quiseram estar sentados ao lado, né? Diferente de Satanás, que tenta roubar o lugar. Mas olha só, eles estão passando por essas experiências. Só que no meio dessa discussão toda, Jesus não vai interromper eles de maneira mal educada, censurando seus discípulos por causa do desejo de grandeza. Mas olha o que ele diz. Ele diz: pois aquele que entre vocês, preste atenção, aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Agora pense você, no meio de uma discussão de grandeza, em que as pessoas entendiam que grandeza era estar nos holofotes, estar em destaque. Jesus, ele vem para os seus discípulos e de maneira muito amorosa, ele confronta ele com essas palavras. Ele diz: aquele que quer ser o maior, seja o menor. Porque o maior para Deus é diferente daquilo que nós entendemos como sendo o maior, queridos. Em outras palavras, o que Jesus disse foi: vocês são de fato chamados para a grandeza. Só que a grandeza não é o que vocês pensam. A grandeza não é o que vocês estão buscando. Se realmente desejam ser grande, é isso que vocês devem fazer. Torne-se o menor. Seja o menor, o de menos aparência. Essa é a primeira revelação dentro da área do serviço. Se queremos verdadeiramente servir, precisamos ser o menor. Segunda revelação da liderança. O mesmo padrão que é adotado aqui na revelação de grandeza, Jesus ele vai adotar aqui também nessa revelação da liderança. Quando os 70 discípulos, eles retornam de sua viagem missionária, eles voltam com a maior empolgação. Eles voltam se regozijando, eles voltam se alegrando, eles voltam celebrando, eles voltam festejando. E você vai perguntar: o que, pastor, que eles estavam celebrando, o que eles estavam festejando, qual que era o motivo de tanta alegria assim? E eles dizem para Jesus, preste atenção, Lucas 10:17, eles dizem: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Pense, Diego,
Você chegar na maior alegria dizendo: Jesus, até os demônios, olha que maravilha, eles se submetem a nós quando nós proclamamos o teu nome, quando nós dizemos o teu nome. Aí Jesus olha para você: Dieguinho, calma aí, não se empolga tanto, Dieguinho. Não se empolga tanto, porque disso eu sei, no meu nome isso acontece mesmo. O meu nome de fato tem poder para fazer isso. Aliás, o meu nome tem poder para fazer coisas que você nem imagina e nem pensa. No meu nome você pode realmente fazer isso. É o meu nome. Se você fizer uso do meu nome com autoridade, acontece, porque é o meu nome, não é você. É o meu nome que tem poder. Você está entendendo a diferença? Não é você. É quando você faz uso, é quando você pronuncia o nome que é sobre todo nome, o nome que tem poder. E eles estavam explodindo de alegria por essa revelação aqui de autoridade, não é? Que Jesus tinha dado para eles. Mas preste atenção, novamente Jesus de maneira muito educada vai responder: escute uma coisa, eu dei a vocês autoridade para pisar sobre cobras, sobre escorpiões. Eu dei para vocês essa autoridade sobre todo o poder do maligno, de maneira que nada lhes fará dano algum. Eu dei para vocês essa autoridade. Eu dei para vocês esse poder. Só que Jesus, ele não termina a sua lição aqui. Ele continua dizendo, ele continua chamando a atenção dos seus discípulos de maneira educada e amorosa. E ele diz: eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, diz ele, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês. Não porque quando vocês proferem o meu nome, os espíritos se submetem, os espíritos saem, os espíritos vão embora, porque o meu nome realmente tem poder para fazer isso. Mas alegre-se por outra coisa, por outra situação, por outra razão. Qual é a razão que Jesus indica para eles? Alegrem-se pelo fato dos vossos nomes estarem escritos nos céus. Você está entendendo, queridos? Você está entendendo como que a concepção de serviço na ótica de Deus é muito diferente da nossa concepção de serviço? É muito diferente daquilo que nós pensamos. Porque na ótica de serviço de Cristo, aquilo que é apresentado pelo próprio exemplo dele, nunca, em hipótese alguma, o homem está em evidência, o poder do homem está em evidência, a eloquência do homem está em evidência, nunca. É sempre apontando para algo maior. É sempre apontando para algo que é muito superior àquele que está sendo usado. Porque é aquela velha ilustração, aquele velho contexto que ele cabe muito bem aqui. O que é que mata a tua sede? Quando você está com a sede, você engole a torneira? É isso? E você tira a tua sede, você vai lá, Flávia, você? A Flávia é até perigoso perguntar, né? A Flávia, a Andréia, não vou nem perguntar, que pode ser que um dia elas tenham tentado comer a torneira. Não sei. Mas não é. Quando nós vamos dessedentar a nossa sede, queridos, não é a torneira que tira a sede, é a água que sai da torneira. Ou seja, nós somos apenas um instrumento que Deus usa. Você é apenas a torneira. Você pode ser muito bonita, você pode ser muito charmosa, charmoso, legal, bacana, enfeitar, mas você não serve para nada além de ser um condutor da água que é Cristo. Porque o que faz a diferença é a água que é conduzida através da torneira, a água viva que verdadeiramente dessedenta a nossa sede. E é isso que Jesus está dizendo: para com essa mania de grandeza de vocês. Menos batista, lembra? Menos batista. Vocês estão querendo se exaltar demais. Vocês estão correndo atrás de interesses que na verdade não são os meus interesses. Vocês estão desejando coisas que não é o meu desejo. Isso dói, I know. Mas é a realidade. E Jesus então chama a atenção deles de maneira educada. Se regozijem pelo fato do nome de vocês estar escrito nos céus. Em outra palavra, Jesus está dizendo: existe algo maior do que o poder que eu dei a vocês aqui na terra. Existe uma vida eterna comigo. Enquanto você está focado no poder, enquanto você está focado nas coisas da terra,
Enquanto você está focado em números, em resultados, eu estou focado em algo maior. Eu estou focado na vida eterna que eu dei para você, através do sangue que foi vertido na cruz do Calvário. É isso que você precisa estar com a sua atenção, queridos. Não é nos resultados daquilo que você está fazendo. Eu estou servindo, pastor. Será que tem alguém me observando? Será que tem alguém vendo que eu limpei a caixa de som, tirei o pó dela, inclusive está até com um pouquinho. Será que pastor, está observando aqui? Está observando aqui, ó, eu estou organizando os cabos aqui na frente. Pastor, está vendo? Estou passando o vequinho, não é não, Mari? Estou passando o vequinho. Pastor, enfim, estou ali. Não, queridos. Eu estou usando exemplos aqui de dentro, né? Porque é o exemplo que a gente vive cotidianamente. Mas isso aqui serve para fora também. Quando você vai lá fora, serve. Lá no sinaleiro você para. Você quase dá uma buzinadinha, né? Para todo mundo ver que você está dando uma gorjetinha pro coitado que está ali na esquina. Porque você quer ser notado. Talvez, é claro que você não vai fazer uma atitude tão exagerada assim. Eu estou usando aqui, né, de maneira bem exagerada. Mas, às vezes, lá no teu coração, o teu sentimento é que você esteja sendo notado diante daquilo que você está fazendo. Lá no teu coração você está querendo receber o louvor por aquilo. Lá no teu coração você está querendo receber um tapinha nas costas. Lá no teu coração você está querendo receber um apertinho de mão e uma palavrinha de muito obrigado. Não que nós não devamos ser educados e agradecer uns aos outros por aquilo que é feito, mas a essência do servir não é isso. Se você está andando por esse trilho, pensando que isso é serviço, não é. Você está servindo a você próprio. Você está servindo o seu ego, o seu eu, a sua vontade. Você não está servindo a Deus. Porque o exemplo que Jesus nos dá é muito diferente disso, queridos. É um exemplo de abnegação. Existe algo muito maior, a vida eterna. Terceira revelação, caminhando para o final. Revelação de realeza. Por último aqui, não menos importante, os discípulos eles então recebem essa revelação de realeza quando Jesus mostra a eles o que significa verdadeiramente ser filho do rei. Se existe uma revelação invertida dentro do reino de Deus, é essa revelação aqui. Por quê? Porque Jesus ele vem acabando com a ideia de que existe um Deus ditador, benevolente. E ele vai revelar o quê? Ele vai revelar um pai que é extremamente amoroso, um pai que espera que seus filhos e filhas sejam como ele. Olha o que diz o texto, Mateus 5, que nós lemos aqui na introdução. 5, 43 a 45 e o 48. Olha o que diz. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu estou invertendo as coisas. É por isso que o reino de Deus costuma se dizer que ele é upside down, reino de ponta cabeça. Para nós não faz sentido. E muitas vezes não é esse tipo de reino que nós queremos estar. Nós queremos um reino em que a gente seja notado, em que as coisas sejam diferentes. A gente quer um reino em que a gente seja servido, mas não é isso que Jesus está dizendo. Olha só, vocês ouviram, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Foi isso que foi ensinado para vocês. Mas olha aí, eu estou vindo com uma outra proposta. Não, estou vindo com uma outra ordem. Estou vindo com uma outra maneira de você enxergar as coisas. Ele diz, ame os seus inimigos. E orem por aqueles que os perseguem. Por quê? Para que vocês venham a ser filho de seu Pai que está nos céus. Você quer ser filho de Deus, querido? Ore pelos seus inimigos. Abençoe a vida deles. E olha só, é para orar pelos seus inimigos, não é para amaldiçoar, não. Jesus quebra a perna daquele infeliz, né? Não foi até que a gente brincou? Dá um ataque cardíaco nele, que morra lá, estrebuchado. Né, Senhor, pesa a tua mão, Senhor. Manda a ferida igual de Jó. Não, ore pelo teu inimigo. Abençoe, Senhor, abençoe. Ele está me perseguindo. Mas ele é alguém que ainda não entendeu o que é ser filho de Deus. Talvez ele não tenha entendido ainda o que é verdadeiramente reino de Deus. Talvez ele está pensando no seu reino próprio. Ele está amando a si mesmo. Ele está amando só, ele está tendo prazer simplesmente naquilo que é dele. Ore pelos seus inimigos. Orem por aqueles que perseguem. Para que vocês venham ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre justos. Não é teu, é dele, viu? Sol sobre justos e injustos. Portanto, sejam perfeitos, aí que vem. Como perfeito é o Pai celestial de vocês. Como que a gente consegue ser perfeito como perfeito é o Pai celestial? Identidade.
É identidade, é no relacionamento que você vai cada dia mais sendo parecido com Deus. Que você vai desejando cada dia mais melhorar. Você vai desejando cada dia mais abrir mão dessas coisas, você vai amadurecendo. Não é mais qualquer coisinha que te tira do trilho, não é mais qualquer coisinha que faz você erguer para 10, você discutir, você brigar, não. Você vai amadurecendo, você vai dizer, quer saber? Isso é uma coisa que não vale a pena. Eu enxergo fulano, eu enxergo ciclano, eu enxergo essa situação, eu enxergo essa circunstância da maneira que Deus enxerga. E aquilo começa a criar raízes em nós. Quando Jesus fala isso aos seus discípulos, queridos, era uma época difícil. Porque era uma época em que os reis, eles se estabeleciam para ser servidos. Os israelitas sabiam que o rei podia chamar, convocar eles a qualquer tempo para servir o seu próprio interesse. Os súditos pagavam impostos altíssimos para atender às necessidades do rei. Não era para atender a necessidade do povo, era para atender a necessidade do rei. Parece que muita coisa não mudou, né? Só que Jesus, ele vem, ele dá o golpe nesse sistema. Ele vem mudando a lógica das coisas. Ele vira o jogo. Ele faz o que ele faz lá na entrada do templo, Diego. Quando ele chega virando a mesa. É como se Jesus estivesse entrando num templo, numa visão espiritual, virando mesa de golpistas. Pessoas que estão com concepções erradas a respeito do reino de Deus. Pessoas que estão equivocadas, estão pedindo manifesta o teu reino, mas não entendem o que é reino de Deus ainda. Porque na verdade não conhece a Deus e não se conhece a si mesmo. Jesus mostra para os seus discípulos a sua versão de realeza, que era totalmente oposta. Em Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28, estamos caminhando para o final, tenho 50 segundos para terminar a mensagem. Jesus chamou os seus discípulos e disse: vocês sabem que os governantes das nações os dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Você quer ser importante? Ué, silêncio? Ninguém quer ser importante hoje? Você quer ser importante, querido? Ouvi um sim. Alguém mais quer ser importante? Quer ser? Não tenha medo de responder. Você quer ser alguém importante? Seja servo. Seja servo. Abra mão da sua vontade. Abra mão dos seus interesses para servir ao outro. Coloque Deus em primeiro lugar. Sirva. Sirva sem pretensão. Sirva sem querer ser notado. Sirva sem querer receber aplausos. Sirva sem querer receber tapinho nas costas e dizer que fez muito bem. Sirva sem interesse nenhum. Apenas sirva. Apenas sirva porque você está se identificando com Cristo e sabe que foi isso que Ele fez. Foi isso que Ele ensinou. Sirva. Sirva de maneira despretensiosa. Para quebrar um pouco o gelo, eu vou começar servindo, lavando a moto de todo mundo aqui, tá? Vou levar que vai ter uma lavagem free. Não é, pastor? Você me ajuda? Me ajuda não. Fazer o quê? Lavo sozinho, não tem problema, né? Queridos, olhe só que Jesus vai dizer: quem quiser ser importante, sirva. Sirva. Sirva os outros. E Ele vai dizer: vocês sabem o que os governantes das nações os dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. A linguagem fica mais dura aqui ainda. Deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por isso é que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Por isso é que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. São 3 revelações invertidas aqui de quem Jesus é e de quem somos nele. Ele é grande, queridos, e nós somos grandes nele. Mas esta grandeza, ela é expressa quando nos tornamos menores. Ele é líder, nós somos líderes nele. Mas nossa alegria em carregar sua autoridade não está nas conquistas, e sim naquele que nos escolheu para representá-lo.
Ele é realeza, o verdadeiro filho do rei. Nós somos filhos e filhas nele, reais nele. Quando nós entendemos essa revelação, estou fechando. Quando nós entendemos essa revelação de quem somos nele, nós devemos então nos apegar, queridos, a seus exemplos e não retornar à versão mundana de grandeza. Qual é a versão mundana de grandeza? Liderança e realeza que transformam humildade em poder, autoridade em domínio e amor em egoísmo. Qual é a escolha que você vai fazer? Que o Espírito Santo de Deus, ele possa ter comunicado essa verdade em teu coração nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa ter comunicado com clareza isso no teu coração. Eu ouvi um pastor dizer isso uma vez e guardei isso no meu coração, inclusive pastor Josué Gonçalves, pai do Douglas que eu citei aqui do Dizescope. Ele disse: a maior mensagem, queridos, não é aquela que nos faz gritar, não é aquela que nos faz chorar. A maior mensagem é aquela que faz você sair com a cabeça baixa, dizendo: eu preciso melhorar de vida. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar a minha concepção urgente do que é reino de Deus. Eu preciso mudar urgentemente a minha visão e enxergar que realmente tem muita coisa em mim que precisa ser mudada.